Olá, gente. Agora, para mostrar como a gente pode programar em Lua uma classe, né, usando o paradigma de orientação a objetos, eu fiz um exemplo aqui de pilha, para mostrar como a gente pode fazer isso. Então, primeiro você dá o require class, né, naquele arquivo class.lua, que eu tinha mostrado no vídeo passado. Daí, para poder criar uma pilha, né, normalmente, uma forma de implementar é usando uma lista linkada, que é o jeito que eu vou fazer aqui para poder mostrar melhor como funciona classes. Então aqui eu criei um nodo, uma classe para nodo. Então você faz aqui class, né, abre e fecha parênteses, e aqui vai ser o nome da classe. E o comum da gente fazer é sempre classe a gente usar letra maiúscula, né, capitalizado que a gente fala, para mostrar ela. Então se fosse ter várias palavras, tipo, sei lá, node stack, daí você botaria assim, tá? Usando uma notação parecida com camel case, né? Então agora a gente criou uma classe chamada node. É até interessante se a gente imprimir. Eu vou dar um print node aqui. Ignorem os outros outputs por enquanto, né, que eles têm a ver com o resto do código. Mas notem que ele é uma table. Tá, então, mais uma vez, reforçando essa ideia de que não existe classes em Lua. O que existe são tables e elas são manipuladas de forma a serem similares a classes em orientação a objeto. Daí, é comum ter nas classes um método init, que é um método para iniciar aquela classe. Você está basicamente criando uma instância daquela classe, né, um objeto, como a gente chama. Então aqui eu estou criando um nodo, né, com o método init, e ele recebe o argumento x, que é o valor dele. Né? Então o nodo ele sempre tem um valor e um ponteiro para o próximo valor. Então aqui ele guarda o x e o próximo, por enquanto não existe, então é new. Né? Eu não precisaria botar, né? Porque por padrão em Lua, se não existe aquele atributo, vai dar new. Mas eu estou colocando aqui explicitamente para ficar mais fácil de entender, né? Então, beleza, criei essa classe. E agora eu vou criar a classe stack. Né? Então, lembrando, aqui a gente só criou a classe. A gente não está criando uma instância dela, um objeto, né? Para criar um objeto, você faz algo tipo local nodo igual node, e daí você passa o valor, né? Então agora eu criei um nodo que contém o valor 2. Mas daí eu posso vir aqui e criar um outro nodo, né? Então outro nodo igual a node menos 1. Daí agora eu tenho um outro objeto, né? Então isso aqui é uma classe, isso aqui é um objeto, isso aqui é um outro objeto. É basicamente essa ideia, né? Então, aqui estou criando uma classe stack, né? Uma classe pilha, um método init, e daí eu decidi que essa pilha ela tem uma capacidade, né? Justamente para poder mostrar mais coisa de orientação a objetos, resolvi incluir esse argumento, né? Então a capacidade seria o limite da pilha. A pilha não pode crescer mais do que a capacidade máxima dela. Então quando você cria uma pilha, por padrão o topo é nulo, afinal é uma pilha vazia. O tamanho é 0. E daí a capacidade. Aqui eu botei aquela ideia de argumento opcional, né? Se você passar um argumento, vai ser ele. Se não, a capacidade vai ser infinito. Né? Ou seja, você não define uma capacidade, essa pilha pode crescer à vontade. Então, math.yield seria infinita, entre aspas. Ele basicamente pega aqui na biblioteca math essa constante, que ela é o maior inteiro possível, se bem me lembro. Então, é isso. E daí fez os métodos push e pop, né, de pilha, né? Então, push, botar um valor na pilha, pop, retirar o valor que está no topo. Vocês podem ler o código com calma para entender, né? Mas a ideia é geral. Se você vai colocar coisa numa pilha que já está na sua capacidade máxima, vai gerar um erro. Caso contrário, ele vai essencialmente criar um nodo e botar no topo e aumentar o tamanho. Né? Então aqui ele está criando uma instância da classe nodo. E o pop, se caso a pilha esteja vazia, vai dar erro. Caso contrário, ele vai só remover o topo e é isso. E aqui o método pop eu fiz que ele não retorna o valor. Eu resolvi seguir uma lógica parecida com a implementação em C++, porque C++ é uma linguagem bem fortemente orientada a objetos, que eu estou relativamente acostumado, então quis seguir eles. Que lá o método pop só deleta, ele não retorna o valor. Para retornar o valor você usa o método getTop. Tá? Então aqui o método getTop, né? Se tiver vazio vai gerar erro, caso contrário ele vai retornar o valor que está no topo. Né? Ele não vai retornar o self.top. Porque foi até algo que eu falei no último vídeo, né? Pelo menos para mim não faz sentido ele retornar o nodo inteiro que está no topo. Só faz sentido ele retornar apenas o valor, né? Então aqui ele retorna o top.x. O método empty vai ver se a pilha está vazia. E deu os métodos getSize e getCapacity, né? Então aqueles getters que a gente falou. E a capacidade ela tem um setter também. Então o setCapacity vai definir a capacidade.
E claro, se a capacidade que você definiu é menor que o tamanho da pilha, isso não faz muito sentido, então ele vai retornar erro, né? Caso contrário, tudo certo. E um método print, só para a gente poder ver melhor. Aqui eu resolvi usar o io.write só porque eu tenho mais controle, porque eu queria botar todos os valores na mesma linha, né? O print ele bota o /n por padrão, então eu usei o io.write só para ficar mais fácil de manipular, né? Então aqui ele vai só imprimir toda a pilha em uma linha, começando pelo que está no topo, daí o que está abaixo do topo e por aí vai. E daqui então só criando as instâncias para exemplificar as coisas. Então aqui eu criei uma pilha, né, com stack. Como eu não passei nenhum argumento, a capacidade dele é infinito, né? Botei o 3, botei o -1, botei o 0. Printei o que está no topo, né? Em teoria tem que ser 0. Depois eu printei a pilha. E daí eu dei um pop, né? Eu removi o valor que está no topo. Até esqueci de explicar, né? Mas em Lua a gente usa essa sintaxe para usar métodos, 2 pontos. Se lembrar lá até do meme da xícara de café, ele usava ponto tanto para atributo quanto para método. A maioria das linguagens fazem isso, inclusive Java, que é o que está naquele meme do café. Mas em Lua a gente usa 2 pontos, tá? É apenas a sintaxe de Lua. Se a gente usasse ponto, o que a gente está dizendo é como... O 2 pontos, ele essencialmente está dizendo que você está passando a própria pilha como argumento aqui. É basicamente isso. Então, quando você coloca 2 pontos, está implícito que você está passando o próprio argumento. Que é o que a gente faz em orientação a objetos. A função recebe o próprio argumento, né? Tipo aqui o stack pop, veja que ele tem aqui o self, né? Ele recebe ele mesmo. Então, quando você está fazendo 2 pontos, tem um self implícito aqui. É basicamente isso. Para quem está querendo comparar com outra linguagem orientada a objetos, é essa a explicação. Então, 2 pontos para método e ponto para atributo, né? Então, se eu quiser acessar um atributo, eu até posso aqui, né? Tipo, pilha.top. Mas lembrando, a ideia é que a gente não acesse atributos diretamente, o correto é a gente acessar através dos métodos. A não ser que seja uma classe muito simples, que nem é o exemplo do nodo, né? O nodo, como ele é muito simples, eu não fiz getters e setters, porque ele só tem 2 atributos e a ideia é que a gente manipule eles toda hora, então não vi problema em fazer assim. Enfim, né, ele está aqui daí imprimindo a pilha, está removendo algo no topo dela, e daí a gente vai ver o topo e o tamanho dela aqui. E daí só para mostrar que realmente você pode ter várias instâncias da mesma classe, né, ou seja, ter vários objetos, criei aqui outra pilha, dessa vez com capacidade 3. Daí eu estou inserindo 3 valores nela e depois printando. E aqui eu estou inserindo o quarto valor só para mostrar o erro lá, né, que se passa da capacidade máxima dá erro. Deixei comentado por enquanto só para não dar erro, né. Então é o que a gente rodou aqui, mas só para executar de novo, né? Então ele imprimiu 0, né, o valor que estava no topo. Ele imprimiu a pilha, né? Então 0 menos 1, 3, né? Na ordem do topo para o que está embaixo. A gente removeu o 0, então agora o topo é -1 e o tamanho é 2, né? Ele tem apenas esses 2 valores. A outra pilha tem tamanho 3. A gente botou 1, 2, 3, então aqui vai ficar 3, 2, 1, né? E agora eu descomentar essa parte. Ele vai gerar um erro, né? A stack já está na sua capacidade máxima, por isso deu erro. Então é assim que a gente usa classes em Lua. Aqui eu fiz um exemplo bem simples, não tem aqui herança e tal. Só que na maior parte do tempo a gente costuma programar dessa forma mesmo, então eu quis mostrar. Mas caso você queira entender esses assuntos mais avançados de herança, até alguns temas de getters e setters, vocês podem ver lá no projeto do class.lua.